O pastor Elmar Borges é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele conta a experiência de quando era líder de desbravador. Em sua mensagem, ele fala sobre o apóstolo Paulo e seus últimos dias aqui na terra. Quando diz: "Guardei a fé, completei a carreira". É uma mensagem importante e eu convido você a ficar até o final dela, tá bom? Então o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição. Por isso, não sai, fica até o final e que Deus te abençoe. Segundo Timóteo, capítulo 4. E vamos ler. A partir do versículo 6, essas que são basicamente as últimas palavras do apóstolo Paulo. Segundo Timóteo, foi o último livro que ele escreveu. Ele está escrevendo aqui nesses versículos que nós vamos analisar as últimas considerações. E a partir do versículo 9, ele vai despedindo as pessoas. A gente entende que dias depois, Paulo morreu. Quais são as suas últimas palavras? É isso que nós vamos analisar rapidamente nessa manhã. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo é da minha partida, é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, resto do juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem medo do quê? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de ficar sozinho. A gente tem os nossos medos, né? Eu, por exemplo, tenho medo. Eu tenho medo, assim, eu tenho medo de rato. Eu tenho medo de rato. Eu não sei se é medo ou talvez assim, nojo, mas eu me lembro que quando eu era garoto, eu estava comportando com um amigo meu e a gente estava andando na rua, de repente ele falou assim: Omar, para. Eu fiquei parado assim, ele veio meio que por trás, quando eu olhei assim, tinha um ratão no chão. Aí ele pegou e deu um chute no ratão assim, pum, bateu na parede, ele caiu meio que estribuchando. Eu olhei aquilo, fiquei assustado. Eu fiquei imaginando, rapaz, imagina se ele erra o chute e o rato entra na calça dele assim, e eu fiquei imaginando isso e fiquei assim meio, né, nojo, medo. Aí me casei e estava um dia lá no IAP, onde eu fui pastor, e daqui a pouco a minha esposa gritou: "Ô rato!" Aí eu pensei, né, para onde é que ele foi? Não que eu ia atrás dele, eu ia na outra direção, né? Mas aí eu pensei assim, recém-casado, como é que eu vou, né, ficar agora, mostrar esse medo para minha esposa, né? Aí a gente começou, né, grita daqui, grita de lá, e o rato vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Eu fiz uma oração: Senhor, me livre desse rato, né? E Deus ouviu minhas orações, porque ele acertou ali a porta da saída e saiu e foi embora, e eu não precisei fazer nada, né? Só virei para minha esposa e falei assim: resolvi o problema, né? Assim, tá tudo certo, né? Eu tenho medo de rato e não sei se você tem medo disso, de repente você tem medo de aranha, mas eu tenho um outro medo também, e esse meu medo, ele é um medo interessante, porque eu tenho medo de onça. Tenho medo de onça. Aí você fala assim: pastor, medo de onça? É um medo infundado, né? É um medo realmente infundado. Mas eu era líder de desbravadores e jovens em Goiás, e aí um dia eu fui lá para o interiorzão de Goiás. Cheguei lá no interiorzão de Goiás, um líder de desbravadores virou para mim e falou assim: Omar, vamos ali, numas cachoeiras, ninguém vai lá. Gente, se ninguém vai, não é para ir. Simples assim, ninguém vai, não vá. Não, mas aquela coisa de desbravador, né? Eu pensei, como é que eu vou desapontar o meu liderado, né? Vamos lá. E, gente, era bonito realmente. Para chegar lá, você tinha que andar de carro, depois tinha que andar no meio da mata, e na hora que eu cheguei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e era lindíssimo. No meio do cerrado ali de Goiás, eis que tinha de um lado uma cachoeira lindíssima assim, olha, e vinha o rio. Eu olhei para aquilo e falei: nossa, que bonito, a gente tomou um banho ali. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, mas tem uma outra ali do lado. Eu falei: duas cachoeiras? Ele falou: vamos lá.
Cheguei lá, tinha uma outra cachoeira lindíssima também, aquele rio bonito, e do outro lado tinha uma areinha bem branquinha. Eu falei, cara, vamos lá. A gente foi nadando, nadando, chegamos lá do outro lado. Olhando para aquela areinha, eu comecei a ver as pegadas de alguns animais. Aí eu vi assim, olha só que legal, olha só, os animais vêm aqui beber água. De repente eu olhei, aí eu vi como se fosse assim, 4 dedos redondos e uma almofadinha no meio, assim, ó. Aí eu olhei e falei assim, cachorro. Aí eu falei, cachorro desse tamanho? Não. Aí chamei meu amigo. Falei, cara, vem cá. Olha essa pegada aqui. Que animal será que é esse? Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, eu estou achando que a onça que o povo está caçando e procurando na redondeza tomou água aqui. Gente, quando ele falou isso, eu lembrei daqueles programas que ensinam sobre natureza, falando que a onça, ela vai beber água bem cedinho, e ela volta para um arbusto e fica escondido atrás, esperando o primeiro animal vir comer e tomar água. E eu comecei a imaginar, o animal hoje sou eu, né? Aí eu pensei assim, vamos resolver esse problema. Cadê aquela árvore que está aqui perto para eu poder subir? Aí eu lembrei desse vídeo. Esse vídeo que a onça, ela pula em árvore. Eu falei, como é que eu vou me safar dessa? Eu só sei, meus irmãos, que a solução no meu coração foi que ao longo deste mundo, Jesus andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas e eu andei sobre as águas. Que eu passei atravessando aquele rio, meu amigo falou assim, pastor, eu falei assim, cada um por si, né? E fui embora. Eu tenho medo de rato, eu tenho medo de onça. Mas sabe por que eu tenho medo de verdade? Eu tenho medo de chegar ao final da minha vida, esse é o maior medo que eu tenho, e perceber que a minha vida não valeu a pena ter sido vivida. Esse é o maior medo que eu tenho. Imagina eu chegar de repente, depois de aposentado, lá pelos 70 anos, 80 anos, e ao fazer uma avaliação como foi minha vida, de repente eu chego à conclusão de que minha vida não valeu a pena. E eu vou falar assim, agora não tem mais jeito. O tempo passou, a minha vida passou, e minha vida não valeu a pena. Quando eu escuto e quando eu leio essas palavras de Paulo, e ele falando assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Na verdade, o que eu percebo é um homem já idoso fazendo uma avaliação da sua vida e dizendo assim, o jeito que eu vivi valeu a pena ter vivido. Aí você fala assim, tá, mas como é que ele fez essa avaliação? Vamos entender. Quem escreveu aqui para nós foi um homem chamado Paulo. Mas antes dele ser Paulo, ele era conhecido como Saulo. E quem que era Saulo? Saulo era um líder do povo de Israel. Ele tinha poder da vida e da morte. Ele tinha respeito, ele tinha conhecimento, ele tinha dinheiro, ele tinha influência, ele tinha poder. Esse era Saulo. E esse tal de Saulo liderava um movimento para matar, perseguir e acabar com um movimento chamado cristianismo. Por quê? Como judeu, ele falava assim, tem um povo que está aí dizendo que aquele homem que morreu na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, no meio de 2 bandidos, de que aquele lá era o próprio Filho de Deus. Que absurdo! Era o que as pessoas estavam ali falando. E aí, de repente, Saulo estava indo para Damasco, e no meio do caminho, eis que uma luz forte veio. Ele caiu ao chão, e do meio daquela luz, eis que vem um homem, uma voz, e ele escuta, ô Saulo, você está indo para onde? Aí ele falou assim, eu estou indo perseguir esse povo, cristãos, que acreditam em Jesus, que absurdo. Do meio daquela luz, uma voz disse então, falou assim, Saulo, vou falar uma coisa para você. Quem morreu na cruz era o Filho de Deus. E quem está falando com você foi aquele que morreu e ressuscitou. Eu sou Deus, você está errado.
Irmãos, imagina a loucura que aconteceu na cabeça de Saulo naquele momento, ter que negar absolutamente toda a sua vida pela conclusão e entendimento de uma nova verdade. Agora entenda o seguinte, meu irmão. No momento em que Paulo, agora, ele foi convertido, a vida dele mudou. E uma vida transformada mudou o mundo. Depois de Jesus, Paulo foi quem mais influenciou o cristianismo. O peso de uma verdadeira transformação e conversão. Agora, pergunto para você. Depois que Paulo, ele se converteu, a sua vida foi mais difícil ou foi mais fácil? O que você acha? A sua vida foi mais difícil. Às vezes a gente se transforma num cristão e a gente começa a cobrar de Deus uma coisa que Deus nunca prometeu para a gente. Você está entendendo? Nunca prometeu para a gente. Ah, Senhor, a minha vida está difícil desde que eu me entreguei ao Senhor, agora eu não consigo trabalhar no sábado. Se o Senhor não me abençoar, eu vou largar esses caminhos, porque eu não estou... Veja, amigos, enquanto estivermos nesta terra, nós vamos ter problemas. Sempre. E vou dizer mais, o mundo do jeito que está, não é lugar para cristão. As coisas, elas são contrárias àquilo que a gente acredita, as coisas, elas são contrárias àquilo que a gente está querendo professar na fé. Então, a gente não tem que pedir para Deus mais facilidades, mas nós temos que pedir para Deus mais certezas. Certeza daquilo que eu acredito. Essa semana, ontem, antes de ontem, acho que foi inclusive nessa igreja, que a gente, né, pastor Márcio, com muita tristeza no coração, se despediu de um amigo de formatura, um pastor. Aí você fala assim, amigo, como é que pode um pastor sofrer um câncer? Não era um homem de Deus? Não, vou me revoltar contra Deus. Irmãos, Paulo percebeu que depois que você aceita a Cristo, não necessariamente a sua vida melhora, mas você tem certeza do caminho que você anda. Quando nós olhamos para Paulo, a gente percebe claramente na sua vida de que ele tinha uma certeza, e a certeza era: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, eu estava do lado certo. Que alegria, que felicidade, eu sofri grande parte da minha vida, mas ao final da minha vida eu tenho certeza, quando eu olho para trás, eu fiz a escolha correta. Combati o bom combate. E quando eu leio essa frase, eu me lembro de um livro que eu li. E esse livro foi escrito pela secretária particular de Hitler, contando os últimos instantes da vida de Hitler. E nesse livro tem algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Uma delas é que ela tem ali nesse livro uma parte que fala sobre o guarda-costa de Hitler. E ali naquele livro diz que Hitler chamou aquele homem e falou assim: olha, eu vou morrer e eu quero que você faça o seguinte: tem esses 10 litros aqui de gasolina, depois eu quero que você faça isso, e deu as instruções para ele. Minutos depois, Hitler entrou num quarto, tirou sua própria vida dando um tiro na cabeça, a sua recém-mulher, que eles tinham acabado de se casar, Eva Braun, se matou tomando remédio. E aí então esse guarda-costas entrou naquela sala, viu aquela cena, pegou o corpo de Hitler, jogou sobre o seu ombro, saiu, foi até a parte de fora da chancelaria alemã, onde tinha um buraco, colocou ali o corpo de Hitler, jogou a gasolina em cima e ateou o fogo. Quem gosta de história vai saber de que essa cena é uma cena conhecida de todo mundo. Só que neste livro traz uma informação diferente. Diz que na hora que o corpo de Hitler estava sendo queimado, o guarda-costa, olhou para aquela cena e disse: e eis que eu dediquei toda a minha vida a esse homem. Uma frase simples, que eu parei para pensar, imaginando a frustração de alguém, dedicar toda a sua vida numa causa e chegar ao final da vida a perceber que se dedicou à causa errada.
Irmãos, vamos entender que o diabo coloca na nossa vida vários caminhos para que a gente possa se dedicar e perder o alvo de Deus. Mas a única forma de você ter a certeza de que você está fazendo a coisa certa é ter a certeza de que você está na causa certa. E a causa certa é a causa de Deus. Consuma sua vida. Dedique quem você é a Deus. E você nunca vai se arrepender. Nesse livro, tem ainda a história de Joseph Goebbels, o último general que ficou ao lado de Hitler. E nesse livro diz que quando Hitler acabou de se matar, eis que esse homem escreveu uma carta para o seu filho que estava no fronte de batalha, dizendo o seguinte: filho, sua mãe e eu vamos nos matar. Nós acabamos de matar todos os seus irmãos, porque eles tinham acabado de pegar suas criancinhas, colocaram dentro deles um veneno e mataram todas as crianças. E nós esperamos que você faça o mesmo, porque não existe sentido viver em um mundo em que Hitler não exista. Eles mataram os seus filhos, escreveram a carta, jogaram uma partida de baralho, foram para o lado de fora, ele primeiro deu um tiro na sua esposa, depois se matou. Eu fico imaginando um homem como esse, dedicou toda a sua vida a uma causa, dedicou toda a sua vida, sabe, lutou, combateu, e de repente chega no final da vida e fala assim, cara, eu estava do lado errado. A minha vida foi uma luta por uma causa que era uma causa errada. Eu olho para os jovens e falo para vocês, a causa que você precisa se dedicar na sua vida é Jesus. E aí você fala assim, tá pastor, mas eu tenho tanta coisa na minha vida, eu tenho tanta coisa para curtir, eu preciso sair da igreja para poder ser mais livre. Jovens, não se esqueçam, o período da vida em que você toma as maiores decisões da sua vida é a juventude. Então, é quando você é jovem que você precisa de Deus. É quando você é jovem que você precisa dele para te ajudar a tomar as maiores decisões, aquilo que vai impactar o resto da sua vida. Tenha certeza, se você olhar para frente e perceber que ali existe a bandeira do cristianismo e que você está atrás do comandante Jesus, você está combatendo do lado certo. Se à tua frente não tiver Jesus, saiba, você não está combatendo do lado certo da guerra. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê Paulo dizendo, combati o bom combate. No período da minha vida, eu estive do lado errado, mas eu fui resgatado para o lado certo, e eu combati o bom combate. Mas ali, ele continua dizendo, e completei a carreira, e guardei o quê? Guardei a fé. O que Paulo está querendo dizer nesta frase? Paulo, ele em vários momentos das suas epístolas, ele fala a respeito de corrida. E a impressão que dá é uma carreira longa, talvez ali ele estivesse falando da maratona de 42 quilômetros, que naquela época já existia. E quem corre sabe que ao longo da corrida você pode passar por dificuldades, você pode passar por problemas, mas você precisa estar focado na frente. E talvez seja isso que ele estava exatamente falando aqui. Que Deus te abençoe de forma especial. O link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. E eu convido você a deixar o gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. Convido você também a se inscrever aqui no canal. É importante a sua inscrição para que você possa receber aí todos os conteúdos que são publicados aqui. Comenta e compartilha. Que Deus te abençoe de forma especial.